Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 5. Filosofia e Ciência Espíritas. Roteiro 1. Métodos filosóficos e científicos. Neste roteiro, nós vamos estudar o conceito relativo aos métodos e fundamentos científicos, entender as diferenças e características de cada um e também, à luz da doutrina espírita, vamos compreender que a ciência não é suficiente para nos levar à felicidade. Os estudos filosóficos e científicos são realizados por métodos adequadamente selecionados para o desenvolvimento de uma pesquisa, estudo ou trabalho, inclusive dos estudos espíritas. É importante, pois, saber utilizá-los, conceituando-os adequadamente, para que se tenha noção de sua abrangência e das ferramentas que lhes servem de instrumento. Sendo assim, é preciso estabelecer a diferença entre método e metodologia. Método é palavra de origem grega que etimologicamente significa caminho para chegar a um fim. Indica o modo de obter o conhecimento, epistemologia, de acordo com a filosofia. Metodologia é o conjunto de métodos, de regras ou de etapas para seguirem um processo, pesquisa, estudo, investigação, etc. Como disciplina acadêmica, a metodologia fornece explicação detalhada, rigorosa e exata das ações desenvolvidas pelo método ou métodos. Fornece explicação sobre o tipo de pesquisa, o instrumental utilizado, um questionário, entrevista, etc., o tempo previsto para sua execução, a equipe de pesquisadores, a divisão do trabalho, as formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, de tudo aquilo que é utilizado na pesquisa. A assimilação desses conceitos facilita o entendimento e a aplicação dos métodos filosóficos e científicos. Por exemplo, na frase que se segue, o autor se refere ao conceito de método, não ao de metodologia. O monitor de um curso espírita teve dificuldade para reunir os alunos para organizar um seminário programado, porque não havia possibilidade de reuni-los fora dos dias regulares das aulas. Resolveu, então, mudar a metodologia, reservando alguns minutos ao final de cada aula semanal para tratar do assunto. Na verdade, a metodologia realizada no seminário permaneceu a mesma. O que mudou foi o método, substituído pela reunião ao final da aula. A metodologia filosófica é essencialmente dialética e se fundamenta na experiência. Em sentido amplo, dialética é a arte de discutir, de argumentar. Para tanto, é importante saber indagar o que, o como e o porquê de algo, de uma atitude, de um significado, de um acontecimento, conteúdo ou comportamento. Em geral, a dialética apresenta 3 fases: tese, antítese e síntese. É metodologia socrática por excelência, amplamente utilizada por Kardec. A metodologia científica é o estudo sistemático e lógico dos métodos empregados nas pesquisas, análises e conclusões, assim como na elaboração de hipóteses, fundamentos e validação de resultados. Em geral, abrange um conjunto de dados e de operações ordenadas para formular conclusões relacionadas a objetivos pré-estabelecidos. O objetivo primordial da metodologia científica é aproximar o homem dos fenômenos naturais, ou da natureza, e dos próprios seres humanos, procurando compreender os mecanismos que os governam. Vemos, então, que os estudos científicos e filosóficos são realizados por meio de métodos científicos. E o que seria método? Método nada mais é do que o caminho percorrido para se chegar a um determinado fim. Então, o método é aquilo que nós usamos para obter um resultado. Já quando falamos em metodologia, a metodologia ela é mais ampla do que método, porque a metodologia é um conjunto de métodos, conjunto de ações para se permitir obter um determinado quesito, um determinado resultado. Ou seja, o método ele vai nos permitir chegar a um determinado ponto, mas às vezes eu vou precisar de mais de um método
para se chegar ao resultado macro que eu desejo. Esse conjunto de métodos para se chegar a um resultado macro é o que se chama metodologia. Quando falamos em metodologia filosófica, estamos falando principalmente da dialética, que é a arte de argumentar. A dialética ela é totalmente fundada na filosofia socrática. Pela dialética, nós temos uma tese, uma antítese e uma síntese. Através da tese, da antítese e da síntese, nós chegamos ao resultado, que seria a própria síntese, ou seja, eu levanto uma tese, procuro olhar e observar os argumentos que contrariam essa tese para eu chegar na síntese, que seria a melhor forma de eu responder e confirmar ou não aquela tese que foi levantada. A síntese, portanto, é o resultado do confronto da tese com a antítese. E aí nós temos a síntese. Esse método ele foi profundamente usado, ele foi ensinado, na verdade, inaugurado por Sócrates, e Kardec utilizou amplamente no desenvolvimento da doutrina espírita. Quando falamos em metodologia científica, nós caminhamos no campo das coisas da natureza. Na metodologia científica, se utiliza de métodos que vão permitir aferir comportamentos, situações que existem, que são visíveis, que estão na natureza, e através da análise científica desses fenômenos, eu chegar a uma explicação para esse fenômeno que é tido como um fenômeno natural. O que é o fenômeno natural? Aquilo que está no mundo das coisas e que está ao alcance de nossa percepção. Métodos filosóficos. Dominique Foucault e Jean-Jacques Wollenberg afirmam em relação ao método filosófico. A filosofia é método. Pensar é também saber pensar. Mas o método acompanhado de sua razão de ser e de uma verdadeira cultura. É por isso que o aprendizado da filosofia não pode dispensar a leitura, a interpretação de textos e a redação sobre questões constantemente retomadas. Desse modo, cada um poderá, segundo o seu nível, se familiarizar com as regras do jogo para ter sucesso nos estudos filosóficos e também aprender a dominar e aperfeiçoar a capacidade do espírito para julgar e raciocinar. Para aprender a pensar, como ensina a arte filosófica, é necessário conhecer, primeiramente, enunciados considerados falsos ou verdadeiros. As ferramentas do método filosófico auxiliam reconhecer se uma proposição é mero palpite, interpretação pessoal ou se são verdades aceitas universalmente. Outro ponto que se aprende com o uso das ferramentas do método filosófico é que nem sempre é possível chegar a uma conclusão única a respeito de um assunto. Nem sempre é possível fechar a questão a respeito de algo, aceitando-se, então, conclusões provisórias, até que o assunto seja suficientemente analisado e conhecido. Se para a filosofia e a ciência a elucidação de uma dúvida é o elemento-chave na busca da verdade, procura-se sempre fugir da ambiguidade que produz confusão de ideias ou interpretações equivocadas. Neste sentido, já afirmava Blaise Pascal, 1623 a 1662, filósofo religioso, físico e matemático francês, um dos espíritos da codificação. Podemos ter 3 objetivos principais no estudo da verdade. 1. Descobri-la quando a buscamos. Outro, demonstrá-la quando a possuímos. O último, discerni-la do falso quando a experimentamos. Não falo do primeiro. Trato particularmente do segundo, e ele inclui o terceiro, pois, se conhecermos o método de provar a verdade, teremos ao mesmo tempo de discerni-la, pois que ao examinar se a prova que damos dela é conforme as regras que conhecemos, saberemos se ela está exatamente demonstrada. Quando falamos em método filosófico, a finalidade principal do método filosófico é justamente descobrir a verdade, permitir que tenhamos a compreensão e identifiquemos o que é verdade e o que não é. Pascal ele traz um conjunto interessante de elementos que fazem com que a metodologia filosófica ela tenha importância nessa busca da verdade.
Para Pascal, a primeira finalidade, quando se vai buscar a verdade, é descobri-la quando nós a buscamos. Ou seja, quando estamos querendo entender algo, nós nos deparamos com uma série de informações, principalmente no mundo moderno, onde o volume de informações é muito grande. Mas, quando nós temos a metodologia correta, nós conseguimos descobri-la em meio ao conjunto de informações que temos. A segunda finalidade do método filosófico é descobrir e demonstrar a verdade. Então, primeiro descobrir a verdade, depois demonstrar a verdade. Ou seja, eu tenho a verdade, mas eu preciso fazer com que as pessoas compreendam que eu estou com a verdade. Ou seja, eu preciso demonstrar para os outros que ainda não conhecem a verdade o que é a verdade e que eu estou com a verdade. E o terceiro é justamente ter a verdade e diferenciá-la do que é falso. Então, a terceira fase, a terceira finalidade da metodologia filosófica e da busca da verdade é exatamente, de posse da verdade, não só demonstrar essa verdade para os outros, mas agora fazer o contraponto, ou seja, me deparar com outros pensamentos, outras formas de agir, outros achados científicos, mas, quando me deparar com esse achado, eu utilizar a verdade que eu já constatei para demonstrar que isso aqui é falso. 1.1. Ferramentas do método filosófico. Em filosofia, a busca pela verdade se faz principalmente por meio da argumentação, que deve ser antecipada pela indagação e seguida pela reflexão. Como a base da filosofia é a experiência e a realidade, os seus métodos partem naturalmente do senso comum, ou chamado bom senso, que é o conhecimento originário da vivência partilhada pelos indivíduos de uma comunidade. Dentro desta ordem de ideias, Kardec analisa: a união do espiritismo com as ciências filosóficas nos parece realmente de magna necessidade para a felicidade humana e para o progresso moral, intelectual e religioso da sociedade moderna. Cabe à ciência estudar o alcance e coordenar os princípios gerais, consoante essa nova ordem de fenômenos mediúnicos. A filosofia, ao contrário, tem tudo a ganhar ao considerar seriamente os fatos do Espiritismo. Primeiro, porque estes são a sanção solene de seu ensinamento moral, e depois porque tais fatos provarão aos mais endurecidos o alcance fatal de seu mau comportamento. Mas, por mais importante que seja esta justificação positiva de suas máximas, o estudo aprofundado das consequências que se deduzem da constatação da existência sensível da alma no estado não encarnado, servir-lhe-á, em seguida, para determinar os elementos constitutivos da alma, sua origem, seus destinos e para estabelecer a lei moral e a lei do progresso anímico sob bases certas e inabaláveis. As principais ferramentas do método filosófico são observação, que relaciona as evidências, a leitura, para a aquisição de informações, indagações, que são definidoras de caminhos ou de possibilidades, interpretação, que é a reflexão de ideias, e a conclusão e publicação de resultados. São elementos que fornecem a base para a construção do argumento, o cerne da dialética ou do debate filosófico. A filosofia, como um meio de busca da verdade, ela se faz através da chamada argumentação. Mas, para a argumentação ela surgir, é necessário antes a indagação, ou seja, o questionamento a respeito daquilo que se quer obter a verdade. Então, primeiro se faz a indagação, para então argumentar-se a respeito dessa indagação, e a partir da argumentação, chega-se à reflexão, ou seja, chega-se à análise desse conjunto de argumentos que vão levar à melhor solução para aquela indagação. Esse é o processo, o mecanismo da argumentação. Para que a argumentação aconteça, ela precisa de algumas ferramentas. Quais são essas ferramentas? A primeira ferramenta é a observação. É necessário que você observe aquilo que você deseja buscar a verdade. Depois é necessária a leitura, ou seja, a busca de informações que ajudem a
entender aquele fenômeno que eu estou observando. Depois vem a indagação, ou seja, agora eu vou questionar. Eu observei, eu busquei informações sobre aquele fenômeno, porque não adianta só observar se eu não tenho informação nenhuma. A partir do momento que eu faço a leitura, eu vou começar a me questionar sobre aquilo que eu estava observando, que é a indagação. Da indagação vão surgir respostas. Essas respostas são exatamente a interpretação. Então, veja, a interpretação ela precisa passar por todo esse caminho, até chegar na interpretação. A observação, a leitura, a indagação, e aí sim eu vou ter as interpretações, ou seja, as respostas para as minhas indagações com base naquilo que eu obtive de conhecimento através da leitura e em relação àquilo que eu estou observando. Depois dessa interpretação, nós chegamos ao final em que é possível ter a conclusão. E essa conclusão precisa ser divulgada, por isso a publicação. Então, as ferramentas são, nessa sequência, observação, leitura, indagação, interpretação, conclusão e publicação. 1.2. O argumento. Quanto à natureza, o argumento reflete qualquer grupo de declarações ou proposições, uma das quais, conforme se alega, é derivada das demais. O argumento apresenta dois tipos de conceitos. A. Qualquer razão, prova, demonstração, indício, motivo capaz de captar o assentimento e de induzir a persuasão ou a convicção. E B. O tema ou objeto, o assunto de um discurso qualquer, aquilo em torno de que o discurso versa ou pode versar. O primeiro conceito foi amplamente utilizado pelo filósofo grego Aristóteles, 384 a.C. a 322 a.C., e pelo famoso romano tribuno e político Marco Túlio Cícero, 106 a.C. a 43 a.C., que afirmava: o argumento é qualquer coisa que dá fé, credibilidade. Tomás de Aquino considerava o argumento como o que convence a mente a assentir em alguma coisa. O segundo conceito de argumento é mais abrangente e está vinculado ao raciocínio lógico-matemático sempre que indica os valores das variáveis independentes de uma função. Os argumentos podem ser classificados em indutivos, dedutivos e análogos. No argumento indutivo, os dados particulares, fatos, experiências, são considerados para se chegar a leis ou a conceitos gerais. Utiliza-se no processo uma sequência de operações cognitivas, também conhecido como método da generalização. O argumento dedutivo, campo usual da matemática e da lógica, determina a priori que uma ou mais premissas são verdadeiras. Nesta situação, faz-se uma conclusão geral a partir de um caso particular. O argumento análogo é um raciocínio fundamentado na semelhança. Faz-se um estudo indutivo das partes ou de seus singulares, visando alcançar uma probabilidade, não uma certeza. A teoria das probabilidades do argumento análogo é muito utilizada nas invenções e também nas sentenças judiciárias, como direito penal ou tributário, que utilizam a doutrina jurídica como fonte de argumentação, emissão de sentença jurídica com base na analogia. Por outro lado, deve-se considerar que todo o processo argumentativo fundamenta-se na validade das premissas, na clareza da apresentação das ideias, na confiabilidade dos dados e na solidez da conclusão. Somente assim é possível dizer que o argumento é fidedigno. Em outras palavras, falsas premissas conduzem a falsas argumentações que apresentam conclusões falsas. A metodologia filosófica e científica está atenta à questão das falácias, que devem ser consideradas quando da elaboração e uso da argumentação. A falácia é um tipo de raciocínio incorreto, apesar de ter a aparência de correção. É conhecido também como sofisma ou paralogismo, embora alguns estudiosos façam uma distinção pela qual o sofisma teria a intenção de enganar o interlocutor, diferentemente do paralogismo. As falácias são ditas formais quando contrariam as regras do raciocínio correto. As falácias não formais acontecem pela desatenção, pela ambiguidade de linguagem,
ou quando alguém simplesmente quer enganar o outro, aproveitando-se de sua ingenuidade, boa-fé, ignorância ou de suas emoções. É condição muito comum em pessoas manipuladoras. O mestre da argumentação e, portanto, da dialética foi Sócrates, insuperável até hoje. Sua capacidade argumentativa foi denominada maiêutica, ou parto. Sócrates usava o método de perguntas e respostas, induzindo uma pessoa com pouco conhecimento a raciocinar a respeito de um fato ou ideia, para em seguida fazê-lo deduzir ou interpretar corretamente. Quando se fala de argumento, podemos dizer que argumento é um conjunto de proposições, da qual uma delas é consequência ou é resultado das demais. O argumento, então, é tudo aquilo que nós utilizamos para convencer, para trazer convencimento, para trazer clareza e entendimento. Então, podemos dizer que o argumento, em síntese, é toda e qualquer conclusão ou qualquer análise que é capaz de permitir um entendimento, uma conclusão, o desenvolvimento de um raciocínio. Isso é um argumento. O argumento ele surge com Aristóteles. E esse pensamento aristotélico, depois, ele repercute durante a história da humanidade, vindo culminar com a dialética de Sócrates. Os argumentos eles podem ser classificados em 3 categorias. Nós temos o indutivo, o dedutivo e o análogo. O indutivo é quando se parte de situações particulares para se estabelecer um conceito geral. Isso se chama o método da generalização. O dedutivo, ele é o contrário, parte-se de uma premissa, a princípio geral, para se compreender um caso, uma situação particular. E o análogo é a questão do uso da semelhança, da comparação. No análogo, na analogia, ela está relacionada exatamente à questão das comparações. O processo argumentativo ele se fundamenta na validade das premissas. E aí surge um risco que são as chamadas falácias. O que são as falácias? São argumentos que levam a uma conclusão errada, uma conclusão falsa. As falácias, elas são muitas vezes usadas até nos discursos, para justamente levar o ouvinte a uma conclusão ou um entendimento equivocado. Então, quando se está diante da metodologia filosófica e que você parte de premissas para, em cima delas, argumentar, tem que se ter muito cuidado com as falácias, porque elas podem induzir a pessoa a chegar a conclusões equivocadas. Tópico 2. Métodos científicos. Para a ciência, é fundamental evitar interpretações equivocadas. Estabelece, então, um conjunto de regras racionais ou métodos que ajudem a classificar, registrar e interpretar fatos. Trata-se de princípio que garante economia de tempo e transmissão racional do saber. Independentemente de sua natureza ou tipo, todo método científico apresenta etapas racionais bem definidas. 2.1. Elementos do método científico. Caracterização, quantificações e medidas, hipóteses, indagações ou possibilidades surgidas a partir das observações, previsões, deduções lógicas das hipóteses, experimentos, indicam os testes utilizados com base nos 3 elementos anteriormente citados. O experimento ou investigação científica segue os seguintes critérios. Observação. Uma observação pode ser simples e direta ou pode exigir a utilização de instrumentos apropriados de natureza mais complexa. Descrição. O experimento precisa ser detalhado, informado como foi ou deve ser realizado, a fim de facilitar a reprodução ou validação. Previsão. As hipóteses são atemporais, servem no passado, no presente e no futuro. Controle. Toda experiência deve ser controlada para fornecer segurança às conclusões. Entende-se por controle a utilização de técnicas que descartam variáveis que possam desmascarar resultados. Falseabilidade significa que toda hipótese está sujeita à refutação. Isto não quer dizer que o experimento é falso ou inválido, mas que pode ser verificado ou contestado por outros pesquisadores. Por esse critério, diz que a ciência não é dogmática. Causalidade.
a ciência procura identificar as causas do fenômeno ou fato, relacionando-as às observações. A ciência tem a preocupação de não chegar a conclusões equivocadas. Por isso, a ciência se vale dos métodos científicos para chancelar, para confirmar aquilo que ela está investigando, aquilo que ela está constatando. Podemos dizer, então, que metodologia científica é um conjunto de métodos que vão levar ao conhecimento científico. O método científico ele possui alguns elementos. Os elementos são caracterização, as hipóteses, as previsões e os experimentos. Caracterização é justamente você identificar as características daquilo que está sendo observado. As hipóteses é você levantar as perguntas, as questões a respeito daquele objeto, daquela situação que você já tirou os caracteres, você já caracterizou. A partir das hipóteses, você vai às previsões, ou seja, você vai dizer qual o resultado que pode ser dado em relação àquela hipótese. Para você confirmar essas previsões, você precisa dos experimentos, ou seja, você precisa fazer experiências, fazer testes que validem ou que confirmem ou que neguem aquelas previsões que estão relacionadas às hipóteses. O experimento ainda ele está submetido a determinados critérios. Quais são esses critérios? São a observação, a descrição, a previsão, o controle, a falseabilidade e a causalidade. A observação está relacionada exatamente a você identificar aquilo que você está examinando. Você observar, começar a extrair elementos, extrair informações daquilo que está sendo observado. A descrição é o detalhamento de sua observação, ou seja, você dizer aquilo que você observou. A previsão é você estabelecer matrizes para aquilo que você está observando, porque o achado científico ele tem que ser válido em qualquer tempo, no passado, no presente e no futuro. O controle significa os testes que você vai fazendo para verificar se aquelas suas proposições elas têm fundamento ou não têm fundamento. Então, o experimento ele precisa passar por uma fase de controle. A falseabilidade é no sentido de que aquilo que se está estudando precisa ser criticado, precisa passar por críticas que venham a confirmar ou a negar aquela sua hipótese que você levantou anteriormente. E a causalidade está relacionada a você identificar quais são os fatores que afetam aquilo que você está observando. Tópico 3, conclusão. O conhecimento científico e tecnológico do mundo atual é imenso. As bibliotecas do planeta estão repletas de publicações que dissertam sobre as últimas conquistas dos diferentes campos do conhecimento humano. Estruturas subatômicas, possibilidades da física, sobretudo quântica, as incríveis e intricadas dimensões da mente humana. O valor dos chips de silício, a impressionante noção sobre universos paralelos, as 1000 possibilidades que resultam da decifração dos códigos genéticos não só do homem, mas de todos os seres da criação, etc. Vemos assim que a existência atual é definida pelos acordes emitidos pela ciência, que promete melhoria na qualidade de vida, a cura de doenças, busca por uma sociedade mais civilizada e feliz, enfim. Entretanto, ainda que pesem os significativos progressos intelectuais, nos defrontamos com a realidade de dor e sofrimento no seio da humanidade. Tal fato indica que o conhecimento humano, por si só, não é suficiente para produzir felicidade nem garantir a paz. Fica óbvio que não basta o homem conhecer pura e simplesmente. Ele precisa enriquecer-se de valores morais que o tornam mais espiritualizado e o transformem em pessoa de bem. Dessa forma, é possível imaginar que a felicidade do futuro habitante do planeta Terra dependerá não só do conhecimento, mas também do aperfeiçoamento moral, condição que facilita a aliança entre a ciência e a religião, como enfatiza Kardec. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião,
deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão mútuo concurso. A propósito, lembra o apóstolo Paulo que o homem feliz é o que conhece a Deus, honrando e lhe rendendo graças, consciente de sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade, que tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. Romanos 1, 19 a 20, Bíblia de Jerusalém. Concluindo, percebemos que apesar de toda evolução científica, apesar de todo o progresso da metodologia científica, apesar de tudo isso, o homem ele não conseguiu encontrar a felicidade. Justamente porque ele se afastou muito da espiritualidade e se ligou muito à materialidade. Mas Kardec ele já antevê o dia em que haverá o equilíbrio, ou seja, que o homem, passando a guinar para o lado espiritual, ele se desenvolva no aspecto moral espiritual. E então, a ciência e a fé, a ciência e a espiritualidade caminhem juntas, permitindo, sim, o verdadeiro progresso da humanidade. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para essa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta nos comentários. E eu peço que você ajude a divulgar esse nosso trabalho. Ajude curtindo, compartilhando, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Fique com Deus, muita paz e muita luz.